Olá pessoal, tudo bom? Então estamos de volta aqui com física computacional, né? Retornando ao problema da queda livre, porque eu acho que a gente faltou assim a gente detalhar um pouco mais a lógica da construção da nossa solução utilizando a programação, né? Então vamos lá, vamos relembrar o que a gente queria. A gente estava tratando do problema da queda livre, pensando o problema de um objeto que ou você você solta, né, ele cai verticalmente, ou um objeto que você lança com alguma velocidade inicial, de uma posição inicial, né, e ele vai subir e cair, ou já sai com uma certa velocidade para baixo e cai, né. Enfim, ele inicia com a velocidade vertical v0y, né, de uma posição inicial y0. E o tempo todo ele está com uma aceleração menos g, né? Então, a gente já sabe que essa equação aqui, né? Isso aí vocês veem lá em Física 1, né? Fundamentos de Mecânica lá. Y, como função do tempo, é y0 mais v0 yt menos meio de gt ao quadrado, né? Então, essa é a equação que descreveria o movimento dessa partícula. Muito simples, né? Bom, então o que a gente quer aqui com o nosso quer que o nosso computador ajude a gente a fazer o quê? Bom, a gente quer o seguinte, ó, a gente quer que o computador ajude a gente a fazer o seguinte, ó, você obter valores de y, né? Vou fazer o contrário assim. A partir de valores de t, obter valores de y, né? Então a gente pode pensar que a gente quer montar uma tabelinha, né? Então começa lá no instante t0 da posição y0, instante t0 seria 0, né? E aí, para o instante seguinte, T1, a gente calcula qual que seria o valor da posição Y1. No instante T2, calcula o valor de Y2. Para o instante posterior, T3, calcula quanto que valeria Y3. E assim por diante, né? Até um instante final lá, vamos estipular assim, né? Um tempo Tmax, a gente calcularia a posição Ymax, né? Não tem nada a ver com o máximo, assim, é só um instante final aí, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa queda aí, né, que vai depender justamente do valor do y0 e da velocidade v0y, né, não sabe quanto tempo esse objeto vai ficar no ar, mas vamos supor aí um tempo que seria até maior do que o razoável, né, e a gente calcula as posições até lá. Se tiver passado do chão, a gente vê o que a gente faz, né. Enfim, com essa a gente quer obter os valores para montar uma tabelinha assim, digamos, né? O raciocínio é esse. E no final a gente vai lá e constrói um gráfico, né, bonitinho, de y como função de t. A gente já sabe até que cara que tem que ter esse gráfico, né? É uma parábolazinha assim, ó, bacaninha. Bacaninha, né? Não igual as que eu desenhei. E o nosso objetivo aqui é hoje, né? Então, a gente sabe que o gráfico vai ter essa cara, né? Então, na verdade, a gente vai ter lá, ó, a gente vai calcular os valores. Esse valor inicial a gente já tem, né? E aí, com outros pares t e y, a gente vai calculando as posições, né, até chegar ali no chão. Essa é a ideia, né? Nosso desafio é esse. Muito bem. Então, vamos lá? Tirar daqui. Desculpa aí, gente. É uma bagunça aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vou só. Pronto, tirei dali. Então a gente viu lá no nosso ambiente de programação, nosso ambiente de trabalho, né, programação, anotação, que são esses notebooks aí do tipo Jupyter, né, que eles aceitam tanto escrita quanto código, né. Então vamos lá. E a gente começou a falar de algumas ferramentas que poderiam ser usadas para agilizar, né. A primeira delas a gente viu que era
o array. O que era o array? Array é uma ideia assim, né, de linguagem de programação, que é você ter uma lista de valores atribuídas a uma variável, né? Conjunto de valores atribuído a uma variável. Seria mais ou menos a ideia de um vetor de valores ou uma matriz com valores, né? Pode ser uma matriz com mais de 2 dimensões, inclusive. Tudo isso ele aceita aqui no array, ok? Bom, então, para usar o array, a gente tem que ter acesso à plataforma, ao pacote NumPy, né? Então a gente está importando aqui o pacote NumPy e através desse comando aqui, ó, import NumPy seria o suficiente, mas eu quero fazer o seguinte, ó, import NumPy as NP, ou seja, como NP. NP vai ser o apelido que eu vou dar para o NumPy. Assim. Então, por exemplo, se eu quiser usar a função array, np.array, né? E essa é a forma aqui de criar um array e atribuir a variável A os elementos desse array. Quer ver? Eu vou digitar A aqui só para ele mostrar para a gente, né? O que seria o A. Pronto, o A, ele está dizendo, o A é um array formado pelos elementos 6, 7, 8 e 9, né? E nós vimos que era possível acessar os elementos desse array, né? Então, por exemplo, eu quero saber qual que é o elemento 1 desse array. Como assim o elemento 1? O elemento 1 é o 7. Poxa, mas o 7 não é o primeiro elemento. Aí a gente falou, puxa, é verdade. No Python, não sei por que cargas d'água, ele começa, né, a indexar os elementos de um vetor pelo índice 0. Vamos lá. O primeiro elemento é o 0º elemento do array, né, que é o 6. Tá vendo? Ele está mostrando aqui. Né? E a gente viu que a gente podia, então, se esse é o 0º, né, o último ali, ó, que seria o 9, que seria o quarto elemento, o índice dele não é 4, mas é 4 menos 1, 3. Olha lá, A3, pá, mostra para mim aí quem que é o A3. Índice 3, é o 9. Né? Enfim, a gente viu que dava para pegar um pedaço do array. Você tem acesso, por exemplo, eu quero o segundo e o terceiro elementos. Então você vai mostrar para mim aqui, ó, do elemento índice 1 até o elemento índice 2, não é isso? Eu quero que ele mostre ali o segundo e o terceiro elementos, que seriam o 7 e o 8. Dá um play aí, vamos ver. Ele mostrou só o 7. Por quê? Aí vem a lógica torta do a lógica torta dos intervalos, né, no Python. Então os intervalos por Python, né, começam aqui, né? Então 1 até 2, né? Só que o 2 não entra. O intervalo é aberto, né? Ele é fechado no começo, aberto no fim do intervalo. Então, se eu quero o 1 e o 2, então eu quero do 1 ao 3, só que o 3 não entra, né? Então eu vou ter do elemento, não entra o elemento, o 0º elemento, entra o primeiro, entra o segundo, e não entra o final do intervalo, que é o 3. O elemento de índice 3, né? Então vamos ver o que vai mostrar aqui pra gente. Olha lá, o 7 e o 8, né? O elemento índice 3, que seria o quarto elemento, o 9, não aparece, ok? Bom, enfim, e se eu fizer assim, ó, A, um ponto, 1, 2 pontos. Eu não estou dizendo qual é o final do intervalo. O que será que ele vai mostrar para a gente? Ele mostra do índice 1 até o final. Uai, então se eu usar só 2 pontos, será que ele aceita? Vamos testar? Aceitou, olha lá, ele mostra todos os elementos, ok? Bom, e o array, gente, ele, assim que você criou o array, ele tem várias coisas que você pode saber a respeito do array. Por exemplo, você pode saber qual é a quantidade de elementos que tem no array. Para isso existe a função len, né? Então vamos ver aqui, ó, len de A. Vamos dar um play aqui, ó. 4 elementos. Bacana, já sei o número de elementos. Então, às vezes, seu programa ele pode criar um array,
através de um outro comando que não seja assim, você escolhe quais são os elementos, tá? Ele pode criar de uma outra forma. E, em uma certa altura, é necessário saber quantos elementos que tem ali, porque você quer criar um outro array que calcula valores a partir de cada um dos elementos daquele array, né? Então, para isso, você precisaria saber quantos elementos você precisa criar nesse outro array, né? Esse é só um exemplo aí da necessidade, né, da utilidade desse comando len, né? Então, vou colocar aqui, ó, comentáriozinho, né? Quantos elementos tem o array A? Pronto. Para descobrir é assim. Joinha? Bom, o que mais que a gente aprendeu sobre array? A gente ainda vai, aos poucos, aí ver mais sobre arrays, né? Bom, vamos ver aqui, ó, algo que a gente já viu na aula, né? Tô gravando de novo, né? Duas formas rápidas de se criar arrays. Existe no pacote NumPy duas funções que ajudam a gente a criar arrays de uma forma sequencial. Tá? Deixa eu apagar aqui a saída. Um comando é o arrange e o outro comando é o linspace. Né? Linspace, ambos esses comandos são lá do pacote NumPy, né? E o linspace é um comando que quem já utilizou o MATLAB, o Scilab, já viu esse comando aí, né? E aí tem o arrange que a gente não tinha visto ainda. O arrange, gente, ele precisa de 3 informações para ele, né? Qual vai ser o valor inicial que você quer que apareça ali no seu... Qual que vai ser o zerésimo, né, elemento do seu array? Qual que vai ser o... Quer dizer, onde começa o intervalo de valores, onde termina o intervalo de valores e qual é o tamanho do passo. Então, por exemplo, aqui eu estou criando, né, um vetor, que é o t, através do comando arrange, que é do NumPy. Então, np.arrange. O começo do intervalo de valores é o 10, não, o 0, o final é 10 e o tamanho do passo é 0,5, 0,5, né? Vamos ver como é que fica esse array criado aí, ó, pelo arrange. Olha lá. Então, o t, né, que eu pedi para ele mostrar, é um array com os seguintes elementos: 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, tá vendo? Porque o tamanho do passo que eu dei foi meio, né? Começou do 0, como eu pedi, e o final do intervalo é o 10, que não aparece. O 10 não aparece aí, ó. Oh, caramba, mas eu queria que o 10 aparecesse. Como é que eu faço o 10 aparecer? Bom, a lógica é a seguinte: o 10 é o final do intervalo e aquela história do o fim do intervalo ser aberto, né? Então eu faço o seguinte: eu faço qualquer coisa um pouco maior que 10, 10.1, por exemplo, é o suficiente, tá? Se eu rodar agora, ó, ele vai até 10, né? O próximo da lista, se eu vou, né? Os passos são de 0,5 e 0,5. O próximo da lista, depois do 10, teria que ser o 10,5, mas ele não está incluído no nosso intervalo. Okay? Então essa é uma forma rápida de criar aí, curta e rápida, né, de criar aí arrays com muitos elementos igualmente espaçados, né? Aqui eu usei 0,5, deu pra gente ver facilmente, mas, por exemplo, você pode usar 0,01. Você vai criar elemento pra caramba, tá vendo? Ele nem mostra tudo aqui pra gente, ele coloca 3 pontinhos, né? Pergunta aí, quantos elementos tem o T? Qual que era o comando mesmo? Len de T, né? Vou pedir para ele mostrar pra gente. Len de T, 1010 elementos, ok?
Mas vamos deixar assim bonitinho. Eu achei que assim ficou bonitinho, dá pra gente... vamos só dar um print aqui, gente. Porque quando a gente pede para ele mostrar daquela forma simplificada, ali só escrever o nome da variável, ele só respeita o último comando desse tipo, né? O resto ele omite. Pronto, olha lá. Eu pedi para dar o print, ele deu o print do T, mostrou para mim o T, né? E esse 21 que aparece aqui é quando eu perguntei qual é o número de elementos que tem no T. Ok, gente? Bom, o outro comando é o linspace. Qual que é a lógica do linspace? Você dá o início, e aqui é o início, o fim e quantos valores você quer. Esse linspace, gente, eu gosto mais dele, sabe por quê? Eu gosto mais dele porque... Deixa eu criar mais uma célula aqui. Oxi, cadê? Não, aqui, ó. Mais uma célula de código usando o linspace, né? Então eu vou criar aqui. Só para relembrar, né, gente? O comando del, ele pode apagar variáveis que já estão atribuídas. Então eu vou apagar o t só para a gente ter certeza que o t ficou vazio agora. Quer ver se eu der mandar executar isso aqui e pedir para dar um print no t? E vai falar, oxe, mas que t? Do que você está falando? Olha lá. Erro. O nome T não está definido. Né? Eu apaguei ele com o comando del. Mas vamos lá. Deixa esse print T aí que ele ainda vou usá-lo. Né? Caramba. Eu vou utilizá-lo. Apertei sem querer aqui o Shift na hora de dar o Enter, né? E aí ele executou o conteúdo da célula. Deixa eu apagar isso aqui. A gente não ficar triste com uma mensagem de erro ali, né? Bom, então, o linspace. O linspace, vamos recordar ali, né? Ele exige o início, o fim e quantos valores você quer entre o início e o fim. Quantos valores você quer no total, desculpa, né? Nem entre o início e o fim. Então, vamos colocar aqui, ó, que o t é igual a... Bom, vou usar uma função do linspace, NumPy, então tem que colocar o np ali, né? Linspace. Início. Eu quero que comece no instante zero. Ok. O final vai ser... Quanto que eu estava usando no... Era 10, né? Vou colocar 10 também. E quantos valores você quer? Eu quero 3 valores. Só para mostrar aqui para vocês, tá, gente? Manda bala aí. Aqui, qual foi o erro? Is not defined. Como que não? Acabei de defini-lo. Ok, deixa eu não apagar o T aqui. Não foi T que eu chamei a variável? Foi. Ah, tá, porque eu estava, ele estava reclamando na hora que eu tentava apagar o T e o T não estava definido, era isso. Ok. Então tá lá, ó. Eu pedi de 0 a 10, 3 elementos. Ele colocou 3 elementos, o 0, o 5 e o 10. Ficou igualmente espaçado. Ele dividiu o intervalo, né? Igualmente, para ficar com 3 elementos. Né? Então, se eu escolher 3 elementos, tem 2 intervalos entre esses elementos. Esses intervalos têm o mesmo tamanho. Se eu colocar aqui, ó, 5 elementos, como é que vai ficar isso aí, ó? 5 elementos, olha lá, ele separa, são 5 elementos, então tem 4 intervalos. 4 intervalos para dividir uma coisa que vai de 0 a 10, né? Então esses intervalos têm que ter tamanho 2,5, olha lá. Ok? Bom, notaram uma diferença fundamental aqui? O final, né, aparece aqui. Então, não é a lógica do range, do arrange, que o intervalo é aberto. No linspace você diz, começa, o valor inicial é 0, o valor final é tanto, o valor inicial é tanto, o final é tanto, e eu quero tantos elementos para varrer igualmente, né,
esse intervalo aí. Qual que é a vantagem de um, qual que é a vantagem do outro? O linspace é isso, você escolhe exatamente qual é o tamanho do o número de valores que você quer aí dividir seu intervalo, né? E o arrange, você controla exatamente qual é o tamanho do passo, né? O tamanho dos subintervalos aí que você tem. É o tamanho do passo entre um valor e o outro dentro do seu array, né? Então cada um tem a sua vantagem. Vamos conforme a nossa conveniência. Bom, plotar gráfico é o final do nosso objetivo, né? A gente já aprendeu aqui como criar um array igualmente espaçado, né? Então a gente, lembra a nossa tarefa, a gente tem que montar lá os valores de t, né? Para cada um dos valores de t calcular y, né? Já dá para a gente definir os valores de t de uma forma fácil. Então vamos lá, ó. Deixa eu passar aqui para um outro notebook. Ele está carregando aqui. Pronto, carregou. Vamos lá, o começo dele. Import em NumPy, SNP, né? Começamos aqui da mesma forma, carregando o NumPy. E aí, gente, os parâmetros da nossa... Não é nem simulação aqui, né? Mas vamos chamar de simulação. Então, o tempo inicial T0 é o 0. Escolhi aqui, né? Eu escolhi começando da altura y0 igual a 3 e da velocidade v0 igual a 5. Eu escolhi dar esses nomes para ficar mais fácil para mim, né? Reconhecer. Então é sempre bom a gente atribuir, né? Escolher nomes para as variáveis de forma que tenha a ver com o nosso problema, que a gente consiga reconhecer. Qualquer pessoa que leia aquele programa não vai ter dificuldade de interpretar, né? E aí, mais para frente, né, ao longo do programa, quando aparecerem o nome dessas variáveis, também é fácil de entender, ok? Bom, agora é o seguinte, o T0 eu já sei que vai ser o 0, né? E eu quero que o objeto fique no ar quanto tempo, né? Sou eu que decido isso, seria a força de atração gravitacional, né? E a distância que ele está na hora que é lançado, e a velocidade com que é lançado, mas enfim. Eu acho que não chega a ficar 5 segundos no ar, se ele é lançado para cima com a velocidade de 5 metros por segundo a partir de uma altura de só 3 metros. Eu acho que não fica 5 segundos no ar. Então eu coloquei o T máximo aí igual a 5 segundos, né? E o passo de tempo igual a dt, 0,1 segundos. Ok? Agora eu quero saber o seguinte, tem duas coisas aqui para eu poder montar aqui o meu array chamado t, que vai conter os valores de tempo, né? Quantos elementos vai ter esse array? E como que eu quero criar esse array, né? Qual que vocês gostaram? Eu já falei, né? Eu gosto mais do linspace. Eu acho ele mais elegante, assim. E não tem perigo da gente fazer aquela confusão do intervalo final do intervalo ser aberto, que tem lá no como é que chamava o outro? Um era o linspace, o outro era o arrange. Isso. Vamos de linspace, gente? Bom, então essa pergunta aqui vai ficar para depois. Antes eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar. Então criei o array. Tá vendo, gente? Essas decisões na hora de programar podem fazer com que uma coisa venha depois da outra. Se eu decidisse usar o array eu preciso dizer... não, peraí, gente. É justamente o contrário, né? Deixa eu ver aqui. O array... Não, então tá certo. Eu decido aqui primeiro quantos elementos eu quero. Isso mesmo. Então, eu quero quantos passos de tempo? Eu quero... se bem que eu já escolhi ali o dt igual a 0,1, né? Então para mim
eu vou calcular o número total de elementos a partir do dt. Ok, gente? Então vamos fazer o seguinte, ó. Começa de onde? Começa do... Vamos usar o arrange. NumPy como np, né? np.arrange. Começa de t0, vai até tmax, e o tamanho do passo é justamente dt. Foram os valores que a gente escolheu. Tá vendo? Estou usando o arrange aqui, eu não preciso escrever valores numéricos. Eu posso usar coisas que já foram atribuídas ali. Uma das maravilhas de linguagem de programação. Tá? Bom, e aí, vou criar aqui esse array chamado t, que vai ter esses elementos aí. Né? E aí, o que eu faço aqui? Ó? A partir daí é que eu vou saber quantos elementos tem. Quantos elementos tem o array T? Len de T, né? Isso aí a gente já aprendeu. Ok, gente? Joinha. Bom, vamos ver. A gente não viu a cara do T ainda, né? Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir aqui para ele printar o T, print T, e em seguida print. E aí vamos colocar um formatadorzinho aqui, ó. Eu vou pedir para ele pular uma linha aqui, ó. Tá? Ele vai pular uma linha e vai escrever para mim assim, ó. T. Pular uma linha, então não é nem pular uma linha, é mudar de linha, tá? É o /n, tá? O formatador aí. E aí eu vou escrever o seguinte texto. T tem tantos elementos. Então, T tem, vírgula, o valor de nmax, vírgula, e aí eu escrevo mais um texto aqui, ó. Elementos, ponto final. Vamos ver como é que ficou? Tudo isso daí que a gente tem um errinho aí no meio do caminho, vamos ver. É nessa linha aqui, 215. Format, do que ele está falando? NumPy has no attributes. Arrange. Ah! Escrevi errado, né, gente? Não é arrange. Não é para arranjar nada, não, gente. É arrange. Agora vai, quer ver? Tem que ler a mensagem de erro, né, gente? Não adianta ficar, que droga, deu erro, e tentar adivinhar. Lê. Ele está falando qual que é o erro, onde está o erro. Você viu que ele coloca uma setinha, né? Ó, vamos voltar lá no erro que eu tinha cometido. Olha lá. Aqui, né, ele está falando na linha 10. E ele está dizendo aqui, ó. Attribute error. Modulo NumPy has no attribute arrange. Então, assim, uai, mas como que... Ah, sim. Se ele não tem arrange, pode ser que ele tenha escrito errado, né? Aí eu lembrei imediatamente qual era a grafia correta. Às vezes a gente precisa procurar lá no internet, né? Bom, enfim. Aqui, ó. Primeiro o comando de print foi o print t, né? Mostrou aqui os valores de t. Como eu tinha pedido com o dt igual a 0,1, né? Então, ó, 0, 0,1, 0,2 e assim vai, né? Até chegar no último valor, que seria o quê? Eu pedi para ir até o Tmax. O Tmax era 5.0, mas o final do intervalo determinado pelo arrange, ele é aberto, né? Então, o último valor não aparece, ok? E T tem 50 elementos. Descobrimos aqui que T tem 50 elementos.
Pronto. Por que que essa informação vai me ser útil no próximo passo aí? O próximo passo é calcular para cada um desses valores de tempo um valor de posição. Então, quantos valores de posição eu vou calcular? 50 também, né? Então tá ótimo. Vamos fazer o seguinte, ó. Começamos inicializando um array y, que vai ser o array que vai receber todos os valores de posição. Então, eu vou criar um array inicialmente só com zeros. Tá tudo zerado aqui. Então, se você puser aqui, ó, ele até diz, né, que é uma função built-in. Ele vai dando essas, essas dicas aí, né? Bom, enfim. np.zeros, nmax. Isso aqui é o número de elementos que eu quero. Ok? No meu array y. E aí eu vou usar uma estrutura iterativa, aí a nossa segundo superpoder de programação aí, que são as estruturas iterativas, né? O que é? Iteração, gente, é repetição, tá? Então, são estruturas que repetem o mesmo comando. Vai ficar repetindo o mesmo comando? Mas aí você pode pedir para alguma coisa a cada repetição ir mudando. E é justamente essa a ideia. Então, ó, eu quero que né, vamos ler em inglês aqui. Para e dentro do intervalo, né, range é intervalo, que vai de 0 até nmax, então só lembrando, né, range nmax, o que ele faz? Vou fechar aqui. Ele cria uma lista de valores de 0 até, o intervalo é aberto no final, de 0 até nmax menos 1, ok? Que são os nmax elementos. Começa a contar do zero, né? São os nmax elementos que eu preciso para o meu vetor y, né? Então, gente, dentro da estrutura for, os comandos começam depois dos dois pontos aqui. Ó. Então, essa primeira linha da estrutura do for é só para dizer qual é a variável que vai variando, né? Qual que é a variável dessas iterações? É o i, né? E o i vai assumir que valores? Todos os valores no intervalo de 0 até nmax menos 1. Então, cada vez que o i muda, todos esses comandos aqui dentro da estrutura do for, abaixo do for, são executados, né? Como que eu delimito isso? Por indentação, né? Então, aqui eu dei na verdade, você não precisa nem dar o tab. Na hora que você dá o enter aqui depois desse comando, ele já identa aqui, né? Ele já sabe que é uma estrutura for, e aí ele dá um espacinho ali para a direita. Todas as linhas vão estar igualmente espaçadas ali para a direita, identadas, né? E aí você está dentro da estrutura for. E aí a primeira linha que voltar a ser lá colada no começo, já está fora, o Python já entende que já não é mais parte do for, ok? Bom, eu coloquei aqui, ó, para cada vez que o i muda, ele calcula o valor do tempo, mas essa aqui não precisa, porque a gente já escolheu lá os valores de tempo, né? Mas é só para vocês saberem que poderia ser feito isso também aqui dentro, né? Vou deixar assim, tá? Para ver qual que é a lógica, né? Então, olha lá. O i, qual que é o primeiro valor que ele vai assumir? É zero, né? Então, o t índice zero seria igual a t zero mais zero vezes dt. dt era o tamanho do passo de tempo que a gente tinha escolhido, né? Então, tá certo, o t zero tem que ser igual a t zero, ok? E o y índice zero, né? O i está valendo zero, vai ser y0 mais v0 vezes o t da vez, que é o t0, menos meio de g é igual a 9,8, né? Vezes t, o t da vez ao quadrado. Não é isso? Então tá certinho. Okay? Professor, mas você já tinha definido o t, por que está calculando os valores de t aqui de novo?
Não precisava, mas só para ficar mais claro, ok? Não sei se está ficando mais claro, mais confuso, mas a ideia é para lembrar também que eu só vou conseguir calcular o valor de y se eu já tiver o valor de t, né? Vocês acham que vai ficar melhor sem isso? Tá bom, virou uma linha comentada, não vai ser executada, portanto, ok? Vou colocar aqui. Comentei. Pois t, vou colocar assim, os t's já estão calculados. Beleza. Ele não vai calcular t, vai calcular y, né? Então, quando o i for igual a 1, aí ele vai calcular o y1 a partir do valor de t1. Aí o i passa a ser 2, ele vai calcular y2 a partir do valor de t2. E assim por diante. Não é isso? Quer ver como que ficaram os vetores, né? T e I? T a gente já viu a cara dele ali, né? Vamos ver como é que ficou, I não, Y, né? Vamos ver como é que ficou o vetor Y. Olha lá, calculou o vetor Y, né? Qual é o tamanho do vetor Y? Então, vou até pedir para ele calcular uma coisa aqui e já pular uma linha. Pula para mim uma linha, querido. Pronto, ele já pula aqui. E aí mostra para mim aqui quantos elementos tem o vetor y. Pronto. 50. Era para ter 50 também, né? Pronto. Tem 50. Tem 50 elementos. E agora para plotar? Então vamos relembrar lá que para plotar a gente tem uns comandos muito bacanas lá dentro do pacote da biblioteca Matplotlib. Olha lá, Matplotlib. Essa função deixa você ativar Matplotlib com suporte interativo em sessões IPython, né, que é o que tem por trás da plataforma do Jupyter aqui, né? Bom, então eu estou pedindo, olha só, da biblioteca Matplotlib, importe só o pyplot. Importe o pyplot e com o pseudônimo aqui, PLT, com o apelido de PLT. plt.plot, então é um comando. É um comando da biblioteca Matplotlib, né? Especificamente pyplot. Então plt.plot é um comando para plotar. Vai plotar o quê? No eixo x, os valores de t. No eixo y, os valores de y. E aqui é só um formatador, gente. Eu quero o Ozinho é para os pontos serem círculos. E B é para dar a cor blue, azulzinha. Vamos ver? Pará! Eita, o negócio está furando o chão, olha lá. Ele começa subindo aqui, né? E aí cai, mas aí ele passa do zero, passa muito do zero, vai até menos 100 talvez, né? Deixa eu ver lá. Eu pedi para ele dar printar o Y aqui, né? Começa do 3 metros de altura, de onde a gente lançou, sobe, 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 sobe. Deixa eu ver, aqui ó. Daqui para cá já começou a cair, né? Aliás, não, daqui para cá já começou a cair. E aí só foi caindo em algum momento aqui, ó, entre um instante e outro aqui, ele já furou o chão, começou a furar o chão, né? Bom, então nós temos um problema aí. A gente gostaria que a simulação parasse quando ele atinge o chão. Vamos fazer isso? Então tá, então vamos fazer isso. Vamos utilizar aqui uma outra opção
que é uma outra estrutura iterativa chamada while. Ela é while, em inglês significa enquanto, né? Então, essa estrutura iterativa, ela executa comandos enquanto alguma coisa for verdade. A partir do momento que aquela coisa não é atendida, não é obedecida, ela para a execução. Ok? Tá, joia. Então, aqui, ó, eu vou começar do zero, tá, gente? Começar do zero. Então, inicializando o array T, que vai receber os valores de tempo, T vai começar com tudo igual a zero. Tá? Estou querendo passar uma borracha aí e começar tudo do zero. Né? Vão ser n max valores zeros dentro do T. Ok? E o outro valor, o outro array é o y, né, que também começa com tudo zero. Joia? Bom, lembra que eu usava a variável de iteração lá, que ia crescendo de 1 em 1, que era o i, né? Também quero fazer a mesma coisa aqui. Mas olha como é que vai ser diferente dentro do while. I começa do valor zero, tá? Eu atribuo inicialmente para ele um valor zero. E o t índice 0 vai ser o valor de t0 e índice y índice 0 vai ser o valor de y0, né? Estou fazendo atribuição de valores aí, né? E agora é que vai começar o while. O que eu quero que o while obedeça? É o seguinte, ó. Tudo que tiver aqui embaixo, você vai executar enquanto o valor de y for maior ou igual a zero. Essa é a condição para ele executar o que tiver aqui embaixo. Senão para. Senão não executa. Ok? Bom, então o que ele vai fazer? O i começa do zero. E o y0, portanto, é igual a y0, que é zero, né? A gente atribuiu o valor para y0, zero. Então tá. Na primeira rodada, é importante que ele comece, né? Isso seja obedecido, senão já nem executaria pela primeira vez sequer o comando while. Tá? Então, olha lá o que eu faço. Agora eu faço i igual a i mais 1. Né? Se fosse pensar numa igualdade, isso é mentira. Mas a gente está falando de igualdade matemática, a gente está falando de comando de atribuição. Ou seja, i vai receber o valor que i tinha mais o valor 1. Vai somar 1 no valor que i tinha antigamente. Ok? Pronto, então i agora passou a ser 1. T1 vai ser igual a T0 mais i vezes dt, ou seja, T0 mais 1 vezes dt, né? E o y1 vai ser calculado a partir do valor de T1. Tá joia, gente? Lembra que era o dt? Era o tamanho do passo de tempo que a gente tinha escolhido, né? Então, ou seja, cada valor no meu array t vai ser acrescido de dt, né? E cada valor de y no meu correspondente a um valor de t é calculado apropriadamente aqui a partir da equação que rege o movimento, né? Bom, e eu estou pedindo aqui também, tudo isso dentro do while, tá, gente? Eu quero ver se isso está acontecendo de fato. Ó. Vai imprimindo para mim o valor de i, o valor de t e o valor de y a cada iteração, a cada repetição. Vamos ver como é que fica isso aqui, ó. Então tá ali, ó. Então, o que ele imprime aqui, ó? I, t e y, né? Então vamos lá. Para i igual a 1, t igual a 0.1, né? O dt a gente escolheu 0.1, igual a 0.1, né? O valor de y já passou para 3,451, né? Olha lá, quando i igual a 2, o t é 0,2 e o y vai ser esse valor, e assim vai, né? Então vamos ver, está crescendo, 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 aqui ó. Então entre o instante 6, tá vendo, gente? Esse é o negócio, ó. Você vai fazendo essa operação e as contas não são exatas no computador, porque ele usa a base 2, né?
base binária para representar números. E aí quando é número real, ponto flutuante, daí dá, tá vendo? Não dá um negócio bacaninha exato, né? Então não se assustem. E aí vai imprimindo aqui, ok? E aí a gente viu que começou a diminuir o valor de y e, ó lá, no valor 15, né, desculpa, no índice 15, ou seja, o T15, que seria 1,5 segundos, já o y seria menor que zero, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó, gente? O índice 15, né? Que está o problema. Então eu vou fazer o seguinte, ó. O último valor que assumiu aqui foi justamente o 15, que ele imprimiu para mim aqui, né? Se eu quiser, eu posso perguntar. Fala para mim qual que é o valor do i. Pedir para ele ir para outra célula aqui, tá, gente? Fala para mim aqui, dá um print para mim. Print i, né? Então eu vou pedir para ele, não, deixa eu dar um print na outra para fazer suspense. Eu vou executar tudo aqui, vocês vão. Print i. Olha lá, 15. O i está valendo 15. Esse foi o último valor que ele recebeu. Então eu vou fazer o seguinte, olha, gente. Eu vou criar um outro vetor, um outro array, chamado T maiúsculo, que ele recebe. Lembra aquela maneira de acessar uma faixa de valores lá? Então eu quero que ele me pegue todos os valores de T do índice 0 até o índice I. Só que o final do intervalo é aberto, né? Então não vai ser índice I, vai ser índice I menos 1. Então ele vai pegar até o 14 de fato, né? E a mesma coisa aqui, um Y maiúsculo, né? Deixa eu só deixar bonito aqui. Y maiúsculo vai receber quais valores de Y? Do zerésimo até o iésimo menos 1, né? Pronto, vamos ver aqui que vai. Quem serão esses vetores T e Y? Olha lá, pedi para mostrar aqui, ó, os vetores T são instantes de tempo separado de 0,1 em 0,1 e os valores de Y são os valores calculados, olha lá, até o último valor que foi positivo. Aquele primeiro valor que foi negativo não entra, porque aquele seria o... Ai, gente, fiz bobagem aqui, ó. Por isso que ele está printando um i de cada vez. Olha lá, o while, né? Aquela história aqui, o que vale é a indentação. Deixa eu dar um play aqui, ó. Agora sim, ele não ficou repetindo o valor de i à toa ali. 15. O 15, como é que fala? O 15º, né? O 15º, que na verdade não é o 15º, né? Seria o 16º valor, mas o índice 15 corresponde ao primeiro valor de y negativo. Então, ele não pegou esse valor. Então, ele pega o anterior, até o anterior, né? Que é o tempo valendo 1,4 segundos e o y valendo 0,396 metros. Olha lá, o t valendo 1,4 segundos e o y valendo 0,396 metros. Beleza? Vamos plotar esse outro agora? Tá aqui, ó. O comando estava comentado aqui. Agora sim ele vai ser executado, né? Então é o pyplot.plot, né? Tá abreviado aqui, eu tinha dado um apelido. E ao invés de usar tzinho e yzinho, t grande e y grande. E ele vai plotar com R para red, vermelho, né? Círculos vermelhos. Vamos dar um play aqui. Tadã! Olha lá, não passa do chão. Ok, gente? Então essa é uma forma da gente garantir que a nossa solução faz sentido. Né? A gente não queria que passasse do chão, não passou do chão. Ok? Bom, isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Aprendemos aí
uma estratégia, né? Através de ferramentas que a gente aprendeu a usar. Apresentei para vocês hoje aí. São duas estruturas de repetição, uma é utilizando for, a outra utilizando while. E os recursos que o NumPy nos oferece para a criação de vetores e também o recurso que o Python oferece para descobrir qual é o tamanho de um vetor. Ok? Então fiquem atentos lá, que vai ter atividadezinha.